Graça e paz, vamos dar continuidade nas nossas meditações. Estaremos hoje lendo novamente o livro de Gênesis, do capítulo 1, versos 6 ao verso 8. O tema para essa nossa meditação é que Elohim cria todas as coisas e cria a terra para torná-la habitável. Então, Elohim ele cria para tornar a terra habitável. E o texto, queridos, nos diz: E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele. E assim foi. E ao firmamento Deus chamou os céus. E foram-se a tarde e a manhã, o segundo dia. Existe uma teoria, existe uma palavra que é hexameron. Essa palavra ela é dita também em outros meios, inclusive até para partituras, para música, musicalidade, né? Mas eu quero trazer aqui, queridos, teologicamente falando, que é retratando a criação de Deus no espaço de 6 dias, onde esses dias, cada dia é retratado em 24 horas. Então aqui nós observamos que Deus é um Deus organizado, que Ele faz as coisas dentro do seu planejamento, de forma cronológica, de forma organizada. Temos aqui um Deus que se apresenta a um povo que estava cativo lá pelos egípcios, pelo período de 400 anos. Deus tira esse povo, Deus cuida desse povo, se apresenta através das suas teofanias, ou seja, das suas manifestações, como Ele se apresentou pela coluna de fogo, pela nuvem e outras manifestações. Então é um Deus que retira, que guarda o povo, que cuida desse povo, e Deus ele vem se apresentar através da sua palavra. Então a Bíblia não é para que você saiba que você é salvo. A Bíblia ela foi feita para que Deus pudesse revelar a você. Então Deus ele vem e se mostra como sendo Deus Elohim, o Deus criador, o Deus forte, o Deus vivo, um Deus que cria, a palavra, o verbo criar, né, que é do bará, do hebraico, que significa fazer do nada. Então Deus não precisa de essência, de matéria para criar, e Ele cria, mas Ele nos diz que cria da sua palavra. Ele dá uma ordem e as coisas passam a existir. E Deus nos mostra no início, lá no verso 3, que já existiam águas, o abismo, né? O Espírito de Deus pairando, né, sobre as águas. E Deus vem fazer aqui justamente a luz aparecer onde só tinha trevas, que a intenção é essa: aonde a luz habita, as trevas não podem prevalecer, nos dando essa primeira ideia que nós precisamos brilhar como luz, e aonde quer que nós estejamos, as trevas sejam dissipadas, separadas. E esse é o primeiro dia, que ele chama a luz de dia e as trevas de noite. Aí ele adentra no segundo dia, agora fazendo a terra habitável. Ele começa a separar as coisas. Então ele cria, ele separa as águas de cima das águas de baixo, fazendo o firmamento. Nesse firmamento ele deixa na parte superior o que nós podemos chamar aqui de um céu atmosférico, onde nós vemos as nuvens, onde nós vemos os pássaros a voar. Se voltarmos para o verso 1, o verso nos diz: no princípio Deus criou os céus, é no plural. Então aqui ele já nos mostra que não é só um céu. Também eu não vou chegar aqui e dizer que são vários céus, mas vamos pegar 3 céus como exemplo, que acredito que sejam esses 3 céus, que seria, primeiramente, os céus dos céus, que é o terceiro céu, aquele que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2, na visão que ele teve, que depois de 14 anos ele chega a revelar para a igreja de Coríntios, por causa da situação que o povo estava vivendo, da situação que o povo estava lá buscando, dentro de conhecimentos errôneos, e Paulo vai lá trazer essa visão para poder explicar ao povo. E esses céus lá é o céu dos céus, é o céu onde Deus está, é o céu onde Deus cria os anjos e coloca lá os querubins, serafins, os arcanjos, aonde Deus tem a sua igreja triunfante, onde os santos estão aguardando a vinda do Senhor. Nós temos o segundo céu, que é um céu que nós podemos chamar de céu espacial, onde nós vemos o sol, a lua, as estrelas. É um céu que não é tão visível a olho nu, talvez muitos desses outros lugares você precisa usar um equipamento específico. E esse céu que é o firmamento, que ele cria para separar as águas de cima das águas de baixo. E imagina se Deus colocasse o homem para cá, para morar neste lugar, os animais e as plantas, com o orvalho que saia da terra, nascia, daqui a pouco não tinha água
cair de cima para baixo e elas morriam. Os lagos, os rios secariam. Como é que o homem iria sobreviver? Então Deus, passo a passo, Ele vem formar todas as coisas dedicadamente, delicadamente, e as coisas que Ele faz tudo no seu devido tempo, no seu devido modo, da forma correta, perfeita, porque Deus é perfeito, queridos. E aqui nós vemos que Deus, Ele cria, mas Ele não só cria, Ele não abandona a sua criação. Deus, Ele vem, Ele cria, embora seja um Deus transcendental, um Deus que é espírito, mas Ele é imanente, Ele está com o povo, Ele se relaciona com a criação. Então Deus cria e Deus cuida. Deus, quando nos chama, Ele nos capacita, e Deus, Ele não abandona a sua criação. E qual é a lição que nós podemos extrair desse texto, queridos? Justamente essa, que o Deus que vem criar todas as coisas, Ele prepara o lugar para colocar a sua criação, mas Ele não cria simplesmente, Ele cria e cuida e zela pela sua criação, dá a condição necessária para que ela possa sobreviver. E eu e você fazemos parte dessa criação. Nós somos os seres humanos, nós somos aqueles dotados de reflexo da luz do próprio Deus, e nós precisamos refletir essa luz. E aqui o que o texto nos fala é justamente isso, queridos, que nós somos luz, como luz precisamos brilhar. Como criação de Deus, nós precisamos entender que somos dependentes dEle, que precisamos que Ele esteja conosco. E Deus aqui nos mostra que em nenhum momento Ele nos abandona, somos nós que largamos das mãos do Senhor. Deus, Ele cria, e Deus, Ele cuida, Ele guarda, Ele dá tudo que é necessário para que nós possamos continuar vivos e brilhando como estrelas, como luz. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça, em nome de Jesus, meu amado e minha amada.